beleza perturbadora ou impossível da Idade Média. Se hoje a beleza já é um padrão quase impossível de alcançar, imagina viver numa época em que ser bonita demais era um risco e ser feia demais também. Na Idade Média, o corpo da mulher era visto como tentação, pecado, ameaça pública e, ao mesmo tempo, um padrão a ser idolatrado. Vai entender. A verdade é que o ideal de beleza medieval era uma mistura bizarra de Bíblia, Aristóteles e poesia machista. Seios altos, barriga arredondada, pele translúcida e, se possível, sem pensar demais. E sim, tudo isso era descrito nos mínimos detalhes, por monges, poetas e médicos que, spoiler, nunca tocaram numa mulher de verdade. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos mergulhar na beleza perturbadora da Idade Média. Vamos falar de corpos em formato de pera, sabonetes feitos com cinzas, poetas que viraram consultores de estética e tudo isso que ainda influencia a forma como a gente se enxerga hoje. Então, já pega o seu chá ou sua poção de cevada com flores e vem comigo descobrir por que na Idade Média ser bonita era quase um ato de sobrevivência. Vamos começar do começo, falando sobre o que é beleza. Palavra curta, consequências longas. A gente vive cercado dela, correndo atrás dela, tentando caber nela. Mas já parou para pensar quem decidiu que é belo em primeiro lugar? Porque olha, se você acha que esse papo de padrão inalcançável é coisa da era dos filtros e do Instagram, saiba que não. Na Idade Média, o padrão era tão específico que parecia mais um manual de instruções do que um ideal de aparência. E mais, era tão mutável quanto injusto. Um dia, a mulher era símbolo de pureza, no outro, causadora do apocalipse. E tudo isso por causa do cabelo, da pele e do quadril. Você piscava e o julgamento vinha. Parece familiar? Esse é justamente o ponto. Estamos o tempo todo mudando o que pensamos sobre mulheres. Criamos definições sobre como elas são e invariavelmente concluímos que são inferiores. Homens são bons e mulheres são más. E sempre tem alguma explicação para isso. Só que essa explicação muda o tempo todo. Agora pensa comigo. Você já percebeu que a mulher nunca pode simplesmente ser ela? Na Idade Média, por exemplo, as mulheres eram más porque eram demais. Excessivamente sexuais, por isso não podiam estar na vida pública, senão estariam por aí esfregando-se nas cadeiras. E, se você acha isso um delírio medieval, lembra que hoje em dia tem gente dizendo que menina de 12 anos provoca o homem. Eu tive um caso assim jurídico. O script é o mesmo, só trocaram a túnica por uniforme escolar. E essa ideia não começa ali, ela vem da antiguidade. Você pergunta para qualquer um, Platão, Aristóteles, estavam lá como sempre. E sim, eles também diziam que as mulheres eram super taradas, porque para os antigos o sexo era ruim por si só. Ele anulava a razão. Nada como um elogio grego para levantar sua autoestima, né? Aristóteles dizia que a mulher era um homem invertido, um homem mal formado. E, portanto, o oposto de tudo que o homem é. O que o homem é, racional, lógico, cidadão ideal. E a mulher, um lagarto estúpido, tarado e briguento. O homem pode superar os impulsos, a mulher não. E se você achou esse pensamento ofensivo, respira. Os medievais não só concordavam, como ainda colocavam Jesus em cima, literalmente. Os medievais amavam os antigos e nunca atualizaram seus textos médicos. Eles simplesmente pegaram os clássicos e colocaram a Bíblia. Eva era culpada no Éden. Salomão tinha 850 esposas. Mas tudo bem, né? E o mais curioso é que tudo isso acaba gerando verdadeiras ginásticas mentais. Por exemplo, na concepção do trabalho sexual. Eles diziam que prostitutas eram necessárias, porque senão os homens sairiam por aí destruindo cidades por falta de sexo. Mas veja, homens são tão tarados que precisam disso, mas quem leva a culpa? Mulheres. Ou seja, mulher é a tentação, o problema, a fonte do caos. Mas também é a solução, desde que fique no lugar que os homens decidiram para ela. Prático, né? E totalmente conveniente. Tentei entender o que afinal os medievais pensavam sobre as mulheres quando eu estava estudando. E isso é uma tarefa enorme,
porque a Idade Média cobre cerca de 1000 anos. E claro, sabemos mais sobre o final do período do que, digamos, o século VIII. Mas há padrões que se repetem. E lembrando que esse vídeo não é um vídeo feminista, é um vídeo histórico. Eu não me considero uma pessoa feminista atual. Isso eu posso comentar com vocês em outros vídeos, e se você me segue lá no Instagram, você sabe um pouquinho mais da minha opinião sobre tudo. Enfim, aí vem o momento que eu mais gosto, os tais padrões de beleza. Porque é assim que a hipocrisia medieval se transforma em poesia, literalmente. Nos primeiros séculos medievais nem se falava muito sobre o que era uma mulher bonita. Isso vinha direto dos gregos. Eles olhavam para os textos antigos para saber se uma mulher podia ou não ser considerada gostosa. É quase como se Platão tivesse virado o primeiro coach de estética. Eles iam ver, por exemplo, como descreveram Helena de Troia, a mais bonita de todas. E o que diziam? Que ela era loira? Só. Isso era tudo. Às vezes diziam que Perséfone era alta e Polixena não era. Pronto, no começo da Idade Média era assim também. Ela é bonita? Sem mais detalhes. E mesmo esse ela é bonita já vinha carregado de implicações. Porque se ela era bonita demais, melhor manter trancada, coberta, escondida. Afinal, um rosto bonito podia desequilibrar o reino. Tô exagerando? Lembra que até reis mandaram suas esposas andarem veladas para evitar olhares indevidos e cheias de panos no rosto. A mulher bonita era um problema diplomático ambulante. E hoje, no século XXI, com acesso à terapia, shampoo anti-caspa e air fryer, ainda tem gente acreditando que mulher precisa se dar ao respeito para não atrair problema. Você vê que a Idade Média foi embora, mas deixou o Wi-Fi ligado, né? A partir do século XII, isso muda. Eles decidem que é hora de definir melhor o que era uma mulher bonita. E você sabe o que acontece quando um bando de homens medievais resolve definir o que é beleza feminina? Exato, merda. E não é um ups, deu errado sem querer. É tipo um erro planejado, poético e institucionalizado. Eles não queriam dizer ela é bonita. Eles queriam criar uma cartilha, uma espécie de ISO 9001, da donzela perfeita. Mas não espere uma assembleia democrática. Quem decide são os monges, médicos com diploma imaginário e os meus preferidos poetas. Sim, eles estavam mais para designer de corpo feminino do que românticos sensíveis. Eles escaneavam o corpo da mulher dos pés à cabeça como se estivesse escrevendo um manual de uso. E com que autoridade? Nenhuma. Mas com muita segurança. Porque a gente sabe que o ego do homem médio comum é enorme. Eu juro que eu quero um dia chegar naquele ego, naquela autoestima. Tinha um cara chamado Geoffrey de Finstouth, que basicamente escreveu um guia de como fazer poesia e disse: se você quiser descrever uma mulher sexy, era assim que ela deveria ser. Imagina um homem escrevendo um tutorial de como montar sua musa medieval. Pois é. É o equivalente de hoje em dia aquele vídeo do coach do Instagram dizendo 5 sinais de que ela é uma mulher de valor. Ele ditava o padrão e os outros seguiam, como se ele fosse o dono da verdade sobre beleza e não só mais um cara tentando lidar com a própria libido através de uma métrica poética. E não era só ele. Essa fórmula de beleza ideal se espalhou pelos trovadores franceses, pelos poetas italianos e até nos cantos das cortes inglesas. O padrão era tão copiado quanto o trend de TikTok, e tão problemático quanto. Ok, então o que ele diz sobre uma mulher sexy? Cabelo loiro, testa alta, tem que ter aquela testa cheia. Aí você já tá dentro porque é inteligente e bonita. Sobrancelhas arqueadas, preferencialmente pretas. Olhos cinzas ou azuis. Azul tá ok, mas cinza é melhor. Nariz que não seja nem tão grande nem tão pequeno. Pele branca como a neve. Não como a atual Branca de Neve, por favor. Bochechas como rosas. Boca em forma de rosa. Dentes brancos. Eles sempre colocam isso como requisito. Pescoço de cisne. Ombros pequenos, seios pequenos e altos. Barriguinha saliente. Sim. Quadris largos. Sim. Coxas grossas. Sim. Eu tô quase lá. Sou oficialmente uma medieval sexy. Vou estar nas tapeçarias por todo mundo antigo. E para eles era isso.
Nada de personalidade, inteligência, talento musical, não. Checklist era físico, objetivo e específico. E o mais irônico, eles não estavam descrevendo mulheres reais. Era uma mulher idealizada, quase mítica, mais parecida com o filtro do Instagram do que pessoa viva. Mas sim, eles gostavam de barriguinha saliente. Eles realmente queriam corpos em formato de pera. Não se interessavam tanto por seios. Aliás, queriam que os seios estivessem lá em cima, quase na altura das axilas. Dá pra ver isso nas pinturas medievais, quando o corpo tava meio estranho, tipo, os seios indo em direções diferentes, é isso que eles queriam. O corpo em formato de pera era o ideal e eles levavam a sério. Infelizmente, vocês tinham que parecer essas imagens aqui, seios que pareciam brotos. Na minha concepção, isso beira a pedofilia. Mas, enfim, medievalistas. E o mais surreal é que isso virou modelo não só estético, mas moral. Porque, veja bem, acreditava-se que o corpo revelava o caráter. Uma mulher com o corpo certo era, por tabela, pura, honesta, boa esposa. E se fosse fora do padrão, suspeita, pecadora em potencial. Essa ideia que o visual determina o valor não foi inventada no Instagram, viu? Ela tem pelo menos 900 anos e tá viva até hoje toda vez que alguém fala que uma mulher não se ajuda por usar determinada roupa. Agora, existe algo que tenha sido constante ao longo do tempo? Talvez. Saúde. Limpeza, boa pele, com certeza, olhos brilhantes, provavelmente, isso sempre foi universal. Mesmo hoje em dia, só alguns poucos elementos universais que todo mundo considera atraente. Limpeza e boa pele, então. Ou seja, se você acordou com a cara amassada, mas passou um tônico e escovou os dentes, parabéns. Você já estava no top 10 da Idade Média. Porque sim, por mais que a gente fale da Idade Média ser suja, comparada a hoje em dia, higiene sempre contou pontos no mercado da beleza. Mesmo no mundo sem chuveiro, sem fio dental e sem cremezinho caro que vem num potinho menor que sua paciência na segunda-feira. Sim, eu sei. A gente cresceu, então, assistindo filme de que o medieval médio parecia saído de um chiqueiro. Mas segura esse preconceito. Os medievais levavam a higiene a sério. Mas daquele jeito deles, eles tentavam. E não era só vaidade, era questão de moral, espiritualidade e status social. Nos textos, eles diziam que a limpeza está perto da santidade. Manter-se limpo era algo visto como manter-se puro, casto. E, naquela época, não era tão fácil se manter limpo. Então, assim, vamos passar um pano. Eles tentavam. Eles acordavam, iam para a bacia de madeira, jogavam uma água no corpo, davam uma ensaboada rápida e pronto. Prontos para encarar o dia. E sim, eles tinham sabão. A versão medieval do sabonete era feita com cinzas, soda cáustica e gordura. Parece a receita da bruxa da floresta? Parece. Mas limpava direitinho. Inclusive cidades como Marsella já produziam sabão em larga escala. E continuam até hoje porque francês pode até não tomar banho todo dia, mas sabão bom eles sabem fazer. E sim, eles cheiravam a francês. Provavelmente sim. Os ricos tinham acesso ao sabão francês ou sabões finos da Itália. O povo comum fazia o seu próprio sabão. Era totalmente possível fazer em casa e era feito. Ou seja, não só a princesa da torre que tomava banho, viu? A galera comum fazia o possível. Até porque ninguém queria ser o fedorento da vila. E olha que isso foi antes do desodorante rolou. Depois de uma semana de lavagens rápidas, chegava o grande evento. O banho completo. E aí que entra uma parte deliciosa da história, porque eles tinham banhos públicos, não é? Isso sempre surpreende, tipo, quantos amigos você já viu pelado na banheira? Alguns banhos públicos eram super ornamentados, cheios de detalhes arquitetônicos, até com comes e bebes dependendo da cidade. Era o rolê. Spa medieval, mas sem roupão e com mais espuma. Tomar banho era considerado uma atividade relaxante, tipo um dia de spa. Era completamente normal. Mas é importante entender que na Idade Média o conceito de privacidade era muito diferente. A ideia de privacidade, como a gente conhece hoje, não existia.
E vamos ser sinceros, se você já dividiu o quarto de hostel com gente que ronca, toma banho de porta aberta e fala no viva voz, você sabe que o conceito de privacidade ainda é meio flexível até hoje. Na Idade Média, então, era quase uma lenda urbana. Dormia-se em grupos, com estranhos, com a família toda e ninguém achava estranho. Era prático, era calor humano e era o que dava para fazer. Você dormia no mesmo cômodo com mais 5 ou 6 pessoas. Você e seus amigos iam junto ao banho, nus. Isso não era visto da mesma forma que hoje. Tudo bem, eles então usavam sabão, mas e a água? De onde vinha a água se você morasse na cidade? Nas cidades havia poços e fontes e as pessoas iam pegar água. Às vezes diretamente do rio Tâmisa, mas na maior parte das vezes usavam poços e nascentes. E vale lembrar que isso não era tarefa simples. Não tinha torneira, não tinha galão, não tinha filtro de barro. Era balde para cá, balde para lá e muita disposição. E mesmo assim as pessoas davam um jeito. Primeiro você se limpava um pouco em casa e depois, quando podia, ia lá com seus amiguinhos para o banho público. Com os vizinhos também, aliás. Sobre mau hálito, piolhos, maquiagem, como cuidavam disso? Os medievais escovavam os dentes com pequenos galhos e raízes. O que é interessante porque, na verdade, isso era o que havia de melhor até os anos de 1900 no Ocidente. Só depois que começaram a colocar flúor na pasta de dente que ela passou a ter eficácia real. Antes disso, escovar os dentes era mais uma questão de esfregar mesmo, para limpar mecanicamente. E, gente, não subestima a eficácia de um galho bem usado, viu? Pode não ser Colgate Total 12, mas era o que tinha. E fazia milagre. Eles usavam raízes de plantas tipo alcaçuz ou arruda com propriedades meio antibacterianas e esfregavam ali na fé. E o mais louco, funcionava. Provavelmente eles tinham dentes melhores que muitos de nós hoje em dia, porque não comiam tanto açúcar refinado. Eles não tinham acesso constante ao açúcar de cana como nós temos hoje. Sobre maquiagem, as mulheres faziam a sua própria. Existem vários livros de receita da época sobre isso. Um famoso se chama Trotula, supostamente escrito por uma médica chamada Trotula de Salerno. Sabemos com certeza que ela escreveu a parte sobre obstetria, mas o restante de livro com receitas de beleza foi sendo compilado ao longo do tempo. E vamos combinar, esse rolê da Trotula já era uma verdadeira thread de dicas de beleza no X versão pergaminho. As mulheres misturavam tudo que tinham. Raízes, flores, pós estranhos para clarear o rosto, deixar a pele sem brilho, dar aquele ruborzinho nas bochechas. Era o tutorial da maquiagem da época. E nada de clean girl aesthetic aqui. O negócio era manter a pele pálida, porque bronzeado era coisa de quem trabalhava no sol. Ou seja, o privilégio estético era literalmente ser branca e sem olheira. Eles criavam pós para clarear o rosto, pó facial comum para tirar o brilho da pele, batons e blush. Usavam vários tipos de loções, inclusive uma freira famosa, Hildegarda de Bingen, também escreveu sobre cuidados com a pele. Ela recomendava um amaciante de pele feito de água de cevada fervida com flores. E aparentemente funcionava, porque a cevada libera uma espécie de glicose que amacia a pele. Sim, uma freira fazendo skincare. Que mulher! Agora, é claro, algumas receitas eram bem bizarras. Por exemplo, cremes depilatórios. Sim, elas removiam pelos das pernas até lá no chumino. Iam até o fim mesmo. Só que os cremes depilatórios eram assustadores, tipo um Vichy medieval. Super cáusticos com ingredientes poderosos e perigosos. Você aplicava e depois tinha que pôr algo calmante porque a pele ficava irritadíssima. E quem nunca, né? Só que no caso delas, o risco era real. Tipo, o creme começava com pétalas de rosa e terminava com ácido carbólico. Você lê a receita e pensa, ok, é só jogar fora e fazer o sinal da cruz. Algumas receitas começavam bem, tipo raízes de íris, que parece estar em tudo, não sei porquê. Cânfora, e aí vinha ácido carbólico. Você fica, amada, onde você arranjou isso? Mas aparentemente era comum. Ou seja, a depilação íntima não é invenção da Gillette. As italianas, por exemplo, faziam muito. Tem registros de estrangeiros comentando sobre isso, dizendo que as estampas de tecidos italianos não mostravam pelos pubianos.
o que indicava um costume estético da época. E por que tudo isso? Para agradar o marido, claro, para se encaixar no padrão, para não parecer bárbara. Ou seja, a mesma pressão de sempre, só com ingredientes perigosos. A mulher medieval estava ali, entre a cevada calmante e o ácido queimante, tentando se manter dentro do padrão. E se você acha que isso é passado, me conta. Quantas receitas caseiras absurdas ainda circulam por aí com promessa de pele perfeita? A diferença é que hoje a gente ainda filma o desastre para postar depois. Agora, falando sobre cor de cabelo. Eles eram obcecados por loiras, ou seja, o hype da loira padrão, da loirodonto, já existia antes da água oxigenada. E eu sei que os livros focam muito nas mulheres, mas alguém escrevia sobre como era um homem atraente na Idade Média? Eles tinham barriguinha também? Curiosamente, ou nem tanto, porque provavelmente você já espera, a forma de pensar sobre o ideal de mulher e de homem era bem diferente. A mulher ideal era uma donzela. E nesse termo donzela, a gente tem uma ideia que pode não ser boa e carrega essa ideia super ambígua. A donzela está numa espécie de zona liminar, como quando falamos de adolescentes hoje em dia. Então a mulher ideal era mais jovem. Aquele clássico, né? Mulher ideal é sempre alguém que parece ter acabado de sair do ensino médio, mas já tem maturidade, sensualidade, pureza e um corpinho aprovado por todos os machos da vida. Porque sim, juventude feminina é um padrão que a humanidade nunca largou, o que já nos diz bastante. O ponto de, por exemplo, em um poema chamado Pérola, que fala de um pai que tem a visão de sua filha falecida no céu, detalhe, ela morreu aos 2 anos. No paraíso, ela aparece como uma donzela de 20 anos, porque esse seria o corpo ideal, o estado perfeito para uma mulher. Pensa comigo, o pai reencontra a filha morta e ela aparece no céu com 20 anos, versão musa angelical. Se nem no paraíso a mulher pode ser ela mesma, quem dirá aqui embaixo, né? Nem a alma escapa do padrão estético. Agora, para os homens, a idade ideal era meia-idade, tipo por volta dos 40 anos. Isso é tão injusto, é meio frustrante, né? Tipo, o cara só precisa chegar lá e pronto. Enquanto a mulher tem que parar no tempo e parecer recém-saída do berçário com o glow do Instagram, o homem só precisa envelhecer. Eles viram vinho, enquanto as mulheres são iogurte. Venceu, joga fora. Isso fica muito claro, por exemplo, nas pinturas medievais do Juízo Final, onde todo mundo ressuscita dos túmulos e vai se apresentar a São Miguel para saber quem vai para o céu ou não. Todo mundo tá nu, porque são almas, e todas as mulheres apresentam o mesmo corpo, idealizado. E os homens parecem ter por volta de 40 anos. Ou seja, a mulher ressuscita como uma donzela clonada. E eles como senhores parrudos com sabedoria na testa e o perdão divino no peitoral. Dá vontade de bater palminha, né? Eles já sabiam que adolescentes do sexo masculino não eram lá essas coisas. Na teoria dos humores que dominava a medicina da época, os jovens homens eram vistos como quentes e secos demais. Estavam em ebulição. Eram considerados instáveis e impulsivos. Precisavam amadurecer e esfriar para se tornar bons homens. Tradução moderna, garotos serão garotos, porque se o menino era agressivo ou impulsivo, um pequeno caos medieval, a explicação era médica, coisa dos humores. Agora, se a mulher envelhecia e criava opinião própria, virava ameaça pública. As mulheres, por serem consideradas mais frias e úmidas naturalmente, iam ficando mais frias e úmidas com o passar do tempo. Isso, na visão deles, era o que levava à morte. O envelhecimento era visto como um processo de se tornar cada vez mais frio e úmido ao longo da vida. Ou seja, a mulher madura era quase umidade tóxica. A decadência vinha no combo. Menos desejada, mais perigosa, mais desprezada. E tudo isso por envelhecer, algo que, curiosamente, os homens medievais faziam com muito mais prestígio. Sabe aquele CEO grisalho de 52 anos namorando uma modelo de 22? A Idade Média adoraria. Sinceramente, não é muito diferente do que ouvimos de alguns incels por aí hoje em dia, né? Então, a gente não evoluiu tanto assim, né? Não, o padrão segue injusto, só que com LED e Wi-Fi. A mulher continua sendo medida pela juventude e aparência. O homem, autoridade, barba e pose. Enquanto uma mulher precisa lutar contra o tempo, o homem
só tem que haver paciência com ele. E no fim das contas, o ideal de beleza masculino na Idade Média era basicamente então para o homem respire e tenha 40 anos e não seja adolescente. Quem dera o padrão feminino fosse tão gentil, né? Então, se a gente olhar para tudo que eu falei aqui, dá até vontade de dar um abraço naquela mulher medieval que só queria passar um creminho de cevada sem ser acusada de bruxaria, né? A beleza na Idade Média, então, era uma mistura explosiva de teologia, poesia, medicina mal explicada e machismo institucionalizado. E o mais cruel, não era sobre aparência só, era controle. Transformar o corpo feminino em um símbolo de moral, tentação, pureza, pecado e às vezes tudo ao mesmo tempo. Enfim, esse vídeo, além do teor histórico, foi feito para que você saiba que isso não tem nada a ver com seu valor. Beleza é uma convenção e convenções a gente quebra. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui, o cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e eu te vejo amanhã para mais um Steph Flix.